Qual foi a última vez que você sentiu nostalgia? Aquela saudade agridoce de momentos que não voltam mais ou de pessoas que fizeram parte da sua vida. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, começamos a consumir cada vez mais estéticas, mídias e símbolos que evocam esse sentimento. Mas o que começa como conforto pode aos poucos se transformar em fuga. Nesse vídeo você vai conhecer as diferentes formas que a internet criou para expressar a nostalgia e entender em que momento esse sentimento deixa de ser apenas conforto e pode se tornar nocivo. Bom, para começar, todo mundo conhece esse sentimento, mas muita gente desconhece a explicação por trás dele. Então vamos entender brevemente o que ele é na prática. Nostalgia é uma palavra derivada de dois termos gregos, nostos, retorno ao lar, e algos, dor. Ela representa o anseio sentimental pelo passado, uma mistura de carinho pelas lembranças felizes e uma melancolia pela impossibilidade de retornar a elas. A nostalgia geralmente é desencadeada por sentimentos considerados negativos, como solidão, tristeza, melancolia, perda, vazio e ansiedade. Mas não se limita a isso. Curiosamente, esse sentimento costuma ser benéfico pra gente. Segundo estudos científicos, a nostalgia pode melhorar nosso humor, combater a solidão, o que é meio irônico já que a própria solidão muitas vezes leva à nostalgia, fortalecer nossa identidade e também funcionar como uma ótima ferramenta para ampliar a criatividade. E a gente vê esse reflexo em estéticas muito bem estruturadas, como o kitcore, que traz cores vibrantes e saturadas, além de elementos de datas e objetos específicos com os quais muita gente teve contato durante a infância. Algo parecido acontece com o arcadecore, que foca mais especificamente na atmosfera de fliperamas e videogames dos anos 90. Eu mesmo não sou dessa época, mas vivi respingos disso quando ia à casa de festas e, por acaso, eles tinham algum desses jogos por lá. Agora, talvez você não tenha vivido esses momentos em primeira mão, mas sim através de outra perspectiva. Essa vivência é abordada no Older Brother Core, uma estética que retrata a experiência de quem cresceu com irmãos mais velhos e essa tentativa constante de compreender o estilo de vida de outra pessoa em uma época em que você ainda está aprendendo basicamente tudo. Inclusive, é uma estética com a qual eu me identifico bastante. Mas nem todas as estéticas nostálgicas remetem a brinquedos ou tecnologias datadas. O Fairycore e o Cottagecore desenham uma vida idealizada no campo, com o Fairycore trazendo elementos mais fantasiosos, como o próprio nome sugere. Ainda assim, é fácil associar essas estéticas a períodos do passado, especialmente se você mora ou já morou no interior, ou frequentava lugares como a casa da sua avó, uma chácara ou uma fazenda da família. Esses são apenas alguns exemplos de estéticas e mídias que conseguem evocar o sentimento de nostalgia de maneira genuína e positiva. Mas, como os sentimentos humanos são complexos e as comunidades online estão em constante evolução, outras estéticas começaram a surgir para representar uma faceta mais profunda e também mais intrigante da nostalgia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguma vez você já se pegou relendo mensagens antigas, revendo fotos de muitos anos atrás, ou ouvindo músicas que fizeram parte da sua vida como uma forma de lidar com um dia difícil ou algum problema pessoal? Se a resposta for sim, então você já usou a nostalgia como escapismo. O escapismo, nesse sentido, acontece quando usamos a nostalgia para fugir da realidade ou de um presente instável, buscando conforto e aconchego no passado. Diferente da nostalgia em sua forma mais pura, aqui o passado deixa de ser apenas uma lembrança e passa a funcionar como um abrigo emocional, uma pausa temporária daquilo que nos incomoda. Estéticas como o Dreamcore e o Weirdcore se encaixam bem nesse contexto. Ambas carregam essa ideia de dormir, sonhar ou distorcer a realidade como forma de escapar de um presente difícil de lidar. Inclusive, essas duas estéticas já têm vídeos dedicados aqui no canal, e vale muito a pena conferir se você quiser se aprofundar mais. Algo parecido acontece com o Liminal Core. Esses espaços de transição costumam simbolizar momentos da vida em que precisamos tomar decisões importantes, mas acabamos adiando esse confronto. Em vez de seguir adiante, nos refugiamos temporariamente em lugares familiares, silenciosos e solitários. E essa estética também já foi abordada aqui no canal. Um exemplo que foge um pouco desse padrão visual é o Synthwave. Apesar de ter uma identidade futurista, seu impacto mais forte está na música, que utiliza sintetizadores e arranjos típicos dos anos 80 e 90.
Suas melodias, geralmente, mas não obrigatoriamente, mais sentimentais e melancólicas, reforçam essa sensação de refúgio em um passado idealizado, vibrante e constante, onde nada parece mudar de forma abrupta. Seguindo essa mesma lógica, Y2K e Y2K Futurism exploram um tipo diferente de futurismo nostálgico. Aqui, o foco está no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, tanto no visual quanto na forma como imaginávamos o futuro naquela época. Embora a música também dialogue com esse sentimento, é na moda que essa estética se expressa com mais força, sem deixar de lado elementos infantis e tecnológicos, como o clássico Tamagotchi. O escapismo nostálgico por si só não é um problema, ele pode ser uma pausa necessária, um respiro emocional. O risco surge quando esse refúgio deixa de ser temporário e começa a substituir o presente, criando uma sensação de suspensão constante, como se viver agora fosse sempre mais difícil do que permanecer nesse espaço confortável do passado. Fala a verdade, você já ouviu alguma vez na vida alguém dizer "Na minha época não tinha nada disso" ou "Na minha época eram só 151 Pokémon"? Ou até mesmo pessoas mais jovens dizendo "Eu nasci na época errada"? Por mais patético que isso possa soar, todo mundo já ouviu esse tipo de frase antes. E se você não ouviu, provavelmente foi você quem disse. Falando sério agora, o saudosismo em si não é necessariamente um problema, mas ele pode ser muito nocivo para a saúde mental de alguém quando impede essa pessoa de aceitar e viver o presente. Essa ideia de que o passado era melhor e que o hoje não presta pode ser fruto de um saudosismo extremo. E é claro que na internet surgiram diversas formas de expressão e construções narrativas em cima desse conceito. O Old Web, a princípio, não apresenta uma crítica direta à internet moderna, mas faz comparações constantes entre a internet de hoje e a do passado. Nessa estética, é defendida a visão de que a web mais primitiva era um lugar muito mais amigável e acolhedor, um espaço que ainda não havia sido dominado por grandes corporações e que incentivava os usuários a criarem e compartilharem seus próprios projetos pessoais, como blogs, sites, entre outros tipos de conteúdo. Por outro lado, a Hauntology surfa diretamente nesse conceito de passado moral, presente decadente e futuro perdido. Enquanto outras estéticas prezam pelo que aconteceu, esse conceito cultural lamenta aquilo que nunca vai acontecer. A Hauntology descreve a sensação de viver em um tempo em que o futuro prometido nunca chegou. Em um presente estagnado e sem perspectiva, resta ao indivíduo se agarrar ao que lhe parece mais precioso, o passado. E retomando o início do vídeo, quando eu citei o Coragecore como uma estética tranquila e aconchegante, ele se torna a prova de que algo inicialmente inofensivo pode, em certos casos, evoluir para algo muito mais duro e sério. A idealização da vida simples do passado, tratada como moralmente superior, faz com que essa estética deixe de ser apenas um sonho e passe a funcionar como um refúgio ideológico. O problema não é sentir saudade do passado, nem buscar conforto nele. A nostalgia, quando surge de forma espontânea, pode ser acolhedora, criativa e até mesmo necessária. O perigo começa quando ela deixa de ser lembrança e passa a ser comparação constante. Quando o passado vira parâmetro moral, o presente parece sempre insuficiente e o futuro deixa de existir como possibilidade. Ao longo do vídeo, a gente viu como esse sentimento pode se manifestar de formas diferentes. Primeiro como nostalgia genuína, depois como escapismo e por fim como saudosismo. Nenhuma dessas etapas surge do nada. Elas se constroem aos poucos, quase sem que a gente perceba. Talvez o equilíbrio esteja em entender que o passado não é um lugar para morar, mas um lugar para visitar. Usar a nostalgia como ponte, não como refúgio permanente. Porque no momento em que a gente se prende demais ao que foi, corre o risco de não perceber o que ainda pode ser. E bom, era isso por hoje. Até mais.